Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois a riqueza não dura para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando o feno for removido e aparecerem novos brotos, e o capim das colinas for colhido, haverá cordeiros para lhe vestir e bodes para comprar um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família e para sustentar suas servas. Provérbios 27, do verso 23 ao 27, nos ensina a importância do cuidado, da diligência e do planejamento. Ele nos lembra que o trabalho bem feito hoje garante o sustento de amanhã e que a administração sábia dos recursos é essencial para a provisão contínua de nossa família e daqueles sob nossa responsabilidade. É um chamado à prudência e à gratidão pelo que temos.